O Espiritismo nasceu no século XIX, em meio a um cenário de grandes transformações sociais, científicas e religiosas. Naquele período, a Europa atravessava uma fase em que a razão e a ciência ganhavam força, mas ainda existia uma intensa busca pelo sobrenatural. Era uma época de descobertas tecnológicas, mas também de crises existenciais. O homem moderno olhava para o progresso e, ao mesmo tempo, sentia falta de um sentido espiritual que desse respostas para o destino após a morte. Foi nesse contexto que surgiram as chamadas mesas girantes, uma prática em que pessoas se reuniam para tentar ouvir mensagens do além. Essas reuniões ficaram famosas principalmente na França, onde atraíam intelectuais e curiosos. O fenômeno se espalhou rapidamente, tornando-se moda em salões burgueses e despertando tanto fascínio quanto desconfiança. Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivaí, foi quem sistematizou essas manifestações em uma doutrina organizada. Ele era um pedagogo influenciado pelo racionalismo iluminista, mas também aberto às novidades espirituais da época. Ao observar as mesas girantes e os relatos de comunicações com espíritos, Kardec passou a formular uma teoria que unia ciência, filosofia e religião. Dessa união nasceu o Espiritismo, que ele mesmo definiu como uma doutrina de tríplice aspecto. Segundo Kardec, o Espiritismo deveria ser estudado como ciência de observação, filosofia moral e religião no sentido de ligação com Deus. Os livros que ele publicou, como O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns, tornaram-se referências centrais da nova doutrina. Nessas obras, ele defendia que os espíritos eram almas de pessoas que continuavam a existir após a morte. Os espíritos, em sua visão, comunicavam-se com os vivos para ensinar lições de moral e progresso. A reencarnação também foi introduzida como princípio fundamental, explicando as diferenças entre os homens pela sucessão de vidas. Essa visão oferecia um consolo diante da dor e uma explicação para o sofrimento. Não era mais preciso pensar em céu ou inferno eternos, mas em jornadas de aprendizado através de várias existências. A proposta atraiu muitos adeptos, especialmente aqueles que buscavam conciliar fé e razão. No entanto, desde o início, houve críticas profundas a essa construção doutrinária. Uma primeira crítica está ligada à falta de comprovação científica. As manifestações mediúnicas sempre dependeram da subjetividade dos envolvidos. Fenômenos como batidas em mesas, escrita automática e visões podiam ser explicados por sugestão, hipnose ou truques de ilusionismo. Diversos cientistas da época investigaram o espiritismo, mas não encontraram evidências sólidas de comunicação com mortos. Os casos observados revelavam frequentemente manipulação, engano ou auto-engano. Mesmo assim, muitos acreditavam porque a esperança de falar com entes queridos superava a lógica da razão. Outra crítica é que a doutrina espírita reinterpretou elementos do cristianismo, mas sem fundamento histórico sólido. A ideia de reencarnação, por exemplo, não faz parte do núcleo do cristianismo histórico. Ao inseri-la, Kardec misturou elementos de tradições orientais com sua visão particular. Isso criou uma religião híbrida, que parecia nova, mas se apoiava em pedaços de outras crenças. O Espiritismo também se apresenta como ciência, mas nunca produziu métodos verificáveis. Os experimentos não podem ser repetidos em condições controladas, o que contraria o próprio conceito de ciência. Sem base empírica, a alegação de cientificidade cai por terra. A filosofia espírita, embora atraente para quem busca respostas, carece de coerência lógica em vários pontos. Se cada alma evolui através de inúmeras vidas, não há explicação convincente para a permanência do mal. Além disso, a comunicação de espíritos frequentemente traz mensagens triviais ou contraditórias. Isso leva à suspeita de que muitas mensagens partem da imaginação do médium e não de uma entidade externa. Com o passar do tempo, o espiritismo cresceu no Brasil mais do que em qualquer outro país.
Aqui, ele encontrou terreno fértil em meio a tradições católicas e sincréticas. A figura de médiuns carismáticos como Chico Xavier ajudou a popularizar a crença. Seus livros psicografados foram lidos por milhões, reforçando a ideia de que havia provas de vida após a morte. No entanto, muitos críticos mostraram que a maioria dos textos não passava de compilações de frases cristãs ou moralistas. Pouco se via de originalidade profunda, como seria esperado de grandes espíritos. Em muitos casos, o conteúdo revelava mais do inconsciente do médium do que de um suposto além. Além disso, as previsões atribuídas a espíritos raramente se confirmaram. A doutrina não trouxe avanços reais para a ciência ou para a filosofia. Continuou restrita ao campo da crença e da emoção. Mesmo assim, consolidou-se como uma religião respeitável em muitos círculos sociais. Grande parte disso se deve ao discurso de caridade e consolo que o Espiritismo promove. No entanto, esse aspecto não elimina as falhas em sua base teórica. A promessa de contato com mortos permanece o ponto mais frágil. Psicologia, neurologia e ciências cognitivas já demonstraram como a mente humana pode criar vozes e visões. Essas experiências são interpretadas como espirituais, mas podem ser explicadas por processos internos do cérebro. Em momentos de luto, a pessoa tende a projetar sua necessidade de reencontro. Médiuns captam essas emoções e respondem com mensagens genéricas. O mesmo acontece em cartomancia ou astrologia, onde frases vagas parecem reveladoras. Isso se chama efeito Forer ou efeito Barnum, bem conhecido pela psicologia. Esse mecanismo psicológico explica por que tantas pessoas saem convencidas de uma sessão espírita. Outro ponto importante é que o espiritismo, ao prometer evolução através de vidas sucessivas, acaba banalizando a responsabilidade. Se há sempre uma nova chance, o peso das escolhas se reduz. O evangelho cristão, ao contrário, coloca a vida presente como decisiva. Isso explica por que muitos teólogos consideram o espiritismo incompatível com o cristianismo. Do ponto de vista histórico, também é evidente que Kardec projetou suas próprias ideias no que chamou de revelação espiritual. Os espíritos transmitiam exatamente o que ele já pensava. Isso reforça a suspeita de que a doutrina nasceu de sua mente e não de fontes transcendentes. Mesmo estudiosos simpáticos ao espiritismo reconhecem a dificuldade de provar a origem sobrenatural das mensagens. O espiritismo ainda se apoia fortemente em testemunhos individuais e não em provas objetivas. Quando questionado, costuma responder que a experiência pessoal é suficiente. Mas isso é argumento circular. Acredita-se porque se experimenta, e se experimenta porque se acredita. Assim, o espiritismo permanece em um território ambíguo entre religião e pseudociência. Não consegue ser ciência, mas também não assume claramente ser apenas fé. Esse duplo discurso gera confusão, mas também atrai aqueles que querem unir razão e espiritualidade. Contudo, quando analisado criticamente, revela suas contradições. A suposta neutralidade científica nunca existiu. A filosofia moral, embora bela em palavras, repete valores já presentes em tradições mais antigas. A prática mediúnica se mostra vulnerável a enganos, fraudes e autoilusões. Por isso, estudiosos sérios apontam que o espiritismo deve ser entendido mais como produto cultural do século XIX do que como revelação universal. Sua popularidade no Brasil está ligada também ao contexto social de desigualdade e sofrimento. Oferecendo consolo, esperança e caridade, o espiritismo ganhou respeito, mas a força de uma crença não prova sua veracidade. As pessoas acreditam porque desejam acreditar, e não porque haja evidência real. A crença em espíritos serve como fuga diante da finitude humana. Dessa forma, o espiritismo cumpre um papel psicológico e social, mas não corresponde a uma verdade objetiva. Ao final,
Pode-se concluir que o Espiritismo é uma farsa no sentido de que se apresenta como ciência sem selo. É também uma farsa porque reivindica revelações que nascem da própria mente dos médiuns. É uma farsa porque mistura doutrinas diversas e se apresenta como herdeiro do cristianismo sem fundamento. É uma farsa porque explora a dor e a esperança das pessoas em luto. E é uma farsa porque promete certezas onde só existe subjetividade. Assim, por mais que ofereça conforto a muitos, o Espiritismo não passa de uma construção ilusória. Sua permanência se deve mais à necessidade humana de acreditar do que à solidez de suas ideias. E quando confrontado pela razão e pela fé histórica, revela que não é caminho de verdade, mas de engano.